Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Caçador de Árvores. Eu sou o Gabriel, especialista em meio ambiente, coordenador aqui da Plante Pássaros, e hoje a gente vai fazer para vocês uma listagem com árvores para ambientes alagados. Bom, e é muito comum que as pessoas às vezes que têm sítio, que têm chácaras, tenham aí perto da sua casa, dentro aí da sua área, uma área de brejo, de várzea, que tem aí um ambiente alagado e que muitas vezes é uma área improdutiva e que a gente poderia aproveitar ou então utilizar melhor esse tipo de ambiente, tá? Então hoje a gente vai mostrar para vocês algumas das árvores, que a gente consegue cultivar nesse tipo de ambiente úmido, alagado, ou encharcado com as raízes, das árvores dentro da água, tá? Se você gosta de aprender mais sobre plantas, mais sobre as árvores, lembrando que agora a gente também tem aí o nosso blog, onde a gente encontra aí vários textos sobre várias espécies aí por escrito, Então lá em arboretovirtual.org você pode conhecer mais um pouco sobre as nossas espécies, tá legal? Bom, a nossa primeira espécie, é justamente o guarandi, holandi, também chamado de jacareúba, uma espécie que ocorre em quase todo o território nacional, da Amazônia até Santa Catarina. Geralmente ela é mais encontrada nas florestas densas, tanto na Mata Atlântica quanto na floresta amazônica, mas que ela também pode ser encontrada em áreas de mata ciliar, ou de matas de galeria, também do cerrado, tá? É uma espécie de grande porte, que chega até 30 metros aí de altura, que no passado ela foi muito derrubada, muito explorada por ter uma excelente madeira, A madeira dela era muito utilizada aí para a construção de navios, para a construção de mastro de navio, de canoas, que fez com que ela fosse decretada, a primeira espécie, a primeira madeira de lei oficial do país em 1835, tá? Então hoje o corte e o uso dessa espécie ele é proibido, mas para o reflorestamento, ela é uma espécie excelente, inclusive porque ela consegue crescer até mesmo com o tronco, com as raízes completamente submersas dentro da água, tá? O guarandi, além de ele ter essa questão da madeira, de boa qualidade, ele também produz alguns frutos, tá? Esses frutos eles não costumam ser comestíveis, para humanos, eles têm pouca polpa, mas eles são procurados aí por muitas espécies da fauna, como os coatis, os saruês, algumas espécies de macaco, de morcego e também de aves procuram bastante aí os frutos aí dessa espécie, tá legal? Outra espécie muito interessante para reflorestamento, nesse tipo de ambiente alagado, ou encharcado, é a árvore chamada aí de saboneteira, ou sabão de soldado ou sabão de macaco, E o nome curioso dessa espécie é justamente porque os frutos, amarelados, a casca deles, contém uma alta concentração de um componente chamado de saponina. Então, quando a gente esfrega, esses frutos aí em água, para lavar a mão ou para lavar uma roupa, ele produz sabão, ele produz aí bolhas igual como se fosse um sabonete normal ou um detergente, E dizem aí as lendas, que os soldados em guerra, ou as comunidades indígenas utilizavam esse material para se lavar, ou para lavar suas roupas, tá? É uma espécie que também tolera bastante, solo úmido, solo encharcado. Naturalmente ela ocorre tanto nas várzeas aí da região amazônica, como também da Mata Atlântica, tá? Mas também pode aparecer em algumas situações nas matas ciliares, da região centro-oeste aí do Cerrado e do Pantanal, tá? Algo muito legal sobre essa espécie, apesar dela crescer também em ambientes alagados, ela também consegue crescer no solo tradicional, É uma excelente árvore, inclusive, para a gente plantar na calçada. Ela não fica uma árvore muito grande, E ela dá aquela copa, bem arredondada ali, bem certinha, Não é uma árvore que pega na fiação elétrica ou que tem raízes agressivas, e é uma espécie excelente também para arborização urbana, para a gente plantar aí em jardins ou em calçadas, tá? Uma árvore nativa nossa brasileira que é excelente, para essa finalidade. Outra árvore super legal e super bacana para o plantio nesse tipo de ambiente
são os mulungus, né, que a gente já falou um pouco aqui nesse canal. Existem duas espécies que são mais tolerantes, né, que são mais indicadas para a gente plantar nesse tipo de ambiente alargado ou encharcado, que é o mulungu do banhado, né, ou corticeira do banhado, também chamado de mulungu crista de galo, né, e também o mulungu do litoral ou mulungu candelabro, né, espécies que também têm um pequeno porte, né, espécies que são floríferas, que atraem diversas espécies de pássaro, né, mas principalmente aí os beija-flores, tá? É uma espécie que também é muito bacana para ornamentação, né? Então, se você quiser deixar aí o seu sítio, né, a sua chácara mais bonita, né, com árvores que florescem aí de forma abundante e exuberante, né, são sem dúvida espécies muito legais, espécies muito indicadas, né? Espécies que inclusive têm um crescimento super rápido e que são super rústicas aí para a gente estar utilizando em um reflorestamento, tá? Uma outra espécie muito bacana também para ambientes alagados, né, para ambientes encharcados, é o genipapo, né? O genipapo ocorre também em quase todo o Brasil, em diversas formações florestais, mas aparece, né, sempre aí relacionado, né, com áreas úmidas ou áreas de várzea, né? É uma espécie que tem um porte grande, mas que também é excelente aí para ornamentação e para paisagismo, né? Ela tem folhas super brilhantes e grandes, né? E as flores de coloração branca, né? Com um miolo amarelo, também são muito bacanas e muito chamativas. Uma das vantagens do genipapo é que além dela ser aí uma árvore ornamental, ela também é frutífera, né? Os frutos do genipapo, eles são comestíveis, eles atraem diversas espécies de pássaro e eles também podem ser utilizados aí para fazer doces, né? Para fazer algum tipo aí de produto, tá? O genipapo também tem na cultura indígena, né, um uso muito interessante, que os frutos dele, né, eram utilizados ali para extração de um corante preto, né, que os indígenas utilizavam aí e ainda utilizam, né, para pintar as peles, né. Outra espécie bacana, né, que a gente também já trouxe aqui no canal, né, tem um vídeo um pouco mais antigo que o som ficou um pouco ruim aí, né, mas depois a gente refaz o vídeo se vocês quiserem, né, só vocês deixarem aí no comentário. É a fruta de tucano, né, também chamada aí de tucaneira ou pau-viola, né, uma espécie que ela é mais comum na região da Mata Atlântica, ocorrendo aí desde o Nordeste ao sul do Brasil, mas também sempre, né, associada aí a áreas de várzea, né, áreas de brejo, tá? Uma planta super resistente que tem um crescimento também super rápido, né? E que tem flores de coloração branca, né, meio creme, que são melíferas, atraem diversas espécies de abelha e que durante o período aí de janeiro, fevereiro, ela dá origem aí a frutos, né, de coloração vermelha que atraem diversas espécies de pássaro. Então, para você que quer aí atrair pássaros, né, para sua área, próximo de você, o pau-viola, né, ou fruta de tucano é uma excelente espécie aí para reflorestamento também, tá legal? Uma outra espécie, né, de madeira também de lei, né, protegida e de boa qualidade também é o cedro do brejo, né, também conhecido como cedro branco ou cedro cheiroso, tá? Uma espécie que ocorre também em várias formações florestais de norte a sul do Brasil, mas que é mais frequente em áreas de Mata Atlântica e também da floresta amazônica, né? Também sempre relacionada aí a áreas de várzea, ambientes aí muito úmidos, né? Uma espécie que tem aí um crescimento moderado, né? É uma árvore de grande porte. No passado foi muito derrubada, né? Por conta da condição aí da madeira dela de ser aí de excelente qualidade, mas que hoje ela é mais utilizada aí para reflorestamentos, né? Para recomposições aí florestais, tá legal? Ah, e se você puder, né, ajudar a gente deixando o seu like, deixando o seu comentário aqui no vídeo, né? Isso é muito bacana, muito importante, né, para que o YouTube entenda, né, que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana e acabe mostrando esse vídeo aí, né, esse conteúdo educativo para mais pessoas. E é uma forma, né, que a gente consegue aí gerar mais conteúdo aí bacana e legal para vocês que já acompanham a gente aqui no nosso canal. Outra espécie também que a gente já falou um pouco aqui no canal, que também é muito bacana para o cultivo, né, nesse tipo de ambiente, é o pau-formiga, né, também chamado aí de novateiro rosa, né, uma espécie ornamental de crescimento super rápido, né, considerada uma espécie pioneira, né, e que durante alguns meses do ano ela dá uma floração aí muito intensa e muito bela, né, geralmente de uma coloração aí vermelho ou meia rosada, tá? É uma espécie que também ocorre de norte a sul do país, né, geralmente é mais frequente na Amazônia e na Mata Atlântica,
mas também é importante te falar que tem duas espécies aí diferentes, né? O pau-formiga nativo, né, ou novateiro rosa, que floresce de agosto, setembro ali mais ou menos, e o pau-formiga exótico, né, o pau-formiga da Venezuela, também chamado de novateiro vermelho ou taxi de Caracas, né, que floresce aí entre abril e maio mais ou menos, né? Muitas vezes essas duas espécies aí são confundidas, tá? Então, para você que quer aí uma espécie de crescimento rápido, né, uma espécie excelente que também consegue ser cultivada aí dentro de áreas de várzea ou de áreas de brejo e se desenvolve aí também super bem. Outra espécie também bacana aí que atrai bastante passarinho, que pode ser cultivada também nesses ambientes aí alagados, né, são as aroeiras, tá? Existem várias espécies diferentes, né, conhecidas aí como aroeira aí no Brasil, porém para essas áreas aí alagadas, né, áreas de brejo, existem duas aí que a gente consegue cultivar nesse solo encharcado, tá? Uma delas é a aroeira pimenteira, pimenta rosa ou aroeira vermelha, né, que é uma das espécies aí mais conhecidas e mais cultivadas, tá? É uma espécie que também atrai bastante passarinho. E tem a outra, né, que é a aroeira branca, aroeira brava ou bugreiro, né, que também tolera, né, essa condição aí de excesso de umidade, de encharcamento, e que também cresce super bem nesse ambiente aí. As duas árvores também são pioneiras de crescimento rápido, super rústicas e que tem essa condição aí de darem alguns frutos, né, que atraem diversas espécies de pássaro, tá? Se você gosta aí de espécies floridas, né, espécies para ornamentação, duas árvores que não poderiam ficar de fora aqui dessa lista, né, são aí os ipês, né? Mas calma, não são todos os ipês que a gente consegue cultivar em ambientes alagados, né, ou encharcados, mas duas espécies específicas, né? Um deles é o ipê amarelo do brejo, que geralmente ocorre aí nessas regiões de várzea, né, mais da Mata Atlântica, né, mais próximos aí ao litoral. E também no Cerrado, né, no Pantanal, no interior do Brasil, a gente encontra o ipê branco do brejo, tá? Então essas duas espécies também a gente consegue cultivar nesse tipo de ambiente, né? Ficam super floridas, têm um crescimento um pouco mais lento, né, um pouco mais devagar, mas com um pouco de paciência você consegue um excelente resultado no cultivo dessas espécies também, legal? Uma outra planta, né, uma outra árvore que a gente já falou um pouco aqui também no canal, que também é excelente para esse tipo de ambiente, é a embaúba, né? Em especial a embaúba branca ou embaúba do brejo, né? A espécie de menor porte que tem um crescimento um pouco mais rápido, né? Geralmente a embaúba do brejo ela dá alguns frutos aí de coloração cinza e que são muito atrativos para diversas espécies de pássaro. É uma árvore que também é pioneira, que tem um crescimento também super rápido, né? E que também se desenvolve muito bem nessa condição aí de brejo, né? De várzea, de solos muito alagados, tá? Outra árvore, né? Que também atrai bastante passarinho e que também tem um crescimento bem rápido, são aí as capororocas, né? Existem duas espécies aí de capororoca que a gente também consegue cultivar nesse ambiente aí um pouco mais úmido, né? Uma delas é a capororoca roxa, né, que é mais relativa aí à Mata Atlântica, né, a regiões aí de beira de rio, né, ou também a solos aí próximos a brejo, né, solos encharcados. E também tem a capororoca branca, né, que ela é referente aí às áreas de cerrado do Brasil Central. Então essas duas espécies, né, elas atraem bastante passarinho e também toleram bastante aí solos bem úmidos, né, solos encharcados, tá legal? Outra espécie que a gente também não podia deixar de citar aqui, né, é o espinheiro de cerca ou maricá, né, uma espécie que ocorre aí desde o Nordeste ao Sul do Brasil, né, geralmente também associada a áreas aí de Mata Atlântica alagadiças, né, ou de várzea, e é uma espécie que ela também é muito utilizada até como cerca-viva, né, a gente já explicou um pouco mais isso lá no vídeo do Sansão do Campo. Uma espécie que cresce bem rápido, uma espécie que dá uma floração geralmente branca, que atrai alguns tipos aí de abelha e que fica excelente também para formação aí então desses muros verdes ou para reflorestamento aí nessas áreas alagadas, tá legal? Outra espécie também super bacana e que não poderia ficar de fora, né, é a árvore conhecida aí como sangra d'água, né, ou sangue d'água, também chamada aí de urucurana ou licurana, né, uma espécie que ocorre também em quase todo o Brasil, em diversas formações florestais,
com exceção aí da região Nordeste, tá? E que também é associada aí a ambientes de várzea, né? Ou ambientes aí de mata ciliar, tá? É uma espécie que não tem um porte muito grande, né? É um porte baixo, a copa dela é um pouco larga, né? Mas o legal dela é que ela tem uma folhagem, né? Prateada, meio acinzentada. Conforme as folhas ficam velhas, né? Elas adquirem uma coloração alaranjada e as folhas dela têm um formato aí meio que de coração. Então é uma espécie que também fica super ornamental, né? Uma espécie nativa aqui nossa do Brasil, muito bacana para o cultivo nesses ambientes de brejo. Algo que também é interessante da sangra d'água é que ela produz flores quase todo ano, né? E diversas espécies de abelha se alimentam aí, né? E buscam o néctar dessas flores. Então, sem dúvida, uma espécie excelente para reflorestamento nesse tipo de ambiente, tá? Uma outra espécie também ornamental e de uso também muito bacana, mas que não é referente a flores, né? É o pau mulato, também chamado de escorrega macaco ou mulateiro, né? Uma espécie típica da floresta amazônica, mas que tem sido muito utilizada aqui na região sudeste, né, para ornamentação aí, de grandes jardins, né. É uma espécie de grande porte, né, ela cresce, ela fica bem alta, como se fosse um eucalipto, né, mas que não cresce muito aí em largura, né. E o tronco dela, né, conforme a árvore vai se desenvolvendo, em algumas estações do ano, ele descasca, né, expondo aí novas cores. Então, durante diferentes épocas do ano, a gente consegue encontrar essa espécie, né, com tonalidades diferentes aí no tronco dela. Então, em uma época ele está cinza, em uma época ele está laranja, em uma época ele está verde. Então, uma espécie muito diferente e muito bacana aí também para ambientes brejosos, para ambientes aí muito úmidos, onde ela se desenvolve muito bem. Outra espécie também de origem amazônica que se desenvolve muito bem em regiões brejosas, né, é a lofanteira chuva de ouro, ou então chuva de ouro da Amazônia, né? Uma espécie que tem uma floração amarela e pendente, né? Por isso que ela chama aí de chuva de ouro, né? E que ela é excelente para esses ambientes alagados. É uma espécie que pode ser cultivada também em várias regiões do Brasil. A única limitação dessa espécie, né, são regiões muito frias ou com muita incidência de geada, onde a folhagem dela queima e ela pode não sobreviver, tá? Fora isso, né, mesmo aí nas grandes cidades, plantio em calçada, ela também cresce e também se desenvolve de forma super bem, legal? Outra árvore, né, também muito comum da gente encontrar nesses ambientes alagadiços são os ingás, né, ou os ingazeiros, né? Também são espécies que ocorrem aí em quase todo o território nacional, sempre associada, né, à beira de rio ou a ambientes úmidos aí ou brejosos, tá? Existem várias espécies diferentes de ingá, do norte ao sul do Brasil, mas as espécies mais comuns, né, as mais abundantes na natureza, são o ingá banana, o ingá de metro e o ingá vera, né, também chamado aí de ingá do brejo, tá? Árvores que são de crescimento rápido, né, tem uma copa ampla e bem larga, uma excelente espécie aí para fazer sombra, que muita gente não sabe, né, mas que o fruto do ingá também é comestível, né, a polpa interna dela também pode ser comestível aí, tanto para animais quanto também para humanos, né, ela é considerada uma planta punk, né, planta alimentícia não convencional. A única desvantagem, né, dos ingás ou do ingazeiro é que as sementes dela, né, elas não podem ser armazenadas. Então, infelizmente, é uma espécie que a gente não consegue trabalhar aqui. Depois de retirar a semente da polpa, se você não plantar ali nos próximos 2, 3 dias, ela estraga e ela perde a capacidade da germinação. Então, ela tem essa exceção aí, né, no quesito reprodutivo da espécie, tá legal? Outra espécie que também tolera, né, o cultivo aí nesse tipo de ambiente, né, esse ambiente alagado, é o próprio açaí, né, ou o açaizeiro, uma espécie de origem amazônica, né, e que além de ele crescer, né, nesse tipo de ambiente alagado ou encharcado, ele fornece para a gente os frutos, né, que eles podem ser consumidos in natura também, muita gente não sabe. Eles podem ser processados e produzidos, né, a polpa aí do açaí, mas que também fornece, né, para a gente o palmito do açaí, né? Ele pode ser, se for um cultivo aí autorizado, né, pelas secretarias aí de meio ambiente, ele pode ser cortado e consumido também sem problema nenhum. Lembrando, né, que sementes e mudas dessas e de várias outras espécies vocês encontram também a pronta entrega lá nos nossos sites, né?
plantepássaros.com.br e mudasplantepássaros.com.br, tá? Então, para você que ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigado pela audiência de sempre e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.